Abençoe. Amém. Bom, é uma alegria poder estar com vocês hoje, né? Já falamos isso no início, né? Mas eu tenho um carinho muito grande. Todas essas pessoas que foram faladas aqui são pessoas que marcaram a nossa vida em algum momento. E isso é muito importante e gratificante a gente poder reencontrar, né? Todas as vezes que eu vou ao Nordeste, eu faço questão de encontrar alguém, né? Eu tenho cuidado para não fazer. Minha esposa disse que às vezes eu faço das férias um reisado, né? Eu vou saindo na casa de um em um, mas algumas pessoas, e dependendo do lugar, a gente faz questão de reencontrar alguém. Nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo onde a religiosidade tem falado muito alto, né? Nós vivemos num tempo onde as pessoas elas matam e morrem por causa da religião, por causa daquilo que elas acreditam ser a verdade. E não necessariamente é a verdade, ou é a verdade dela somente, mas elas matam e morrem. E em nome dessa religião, as pessoas também esquecem do sentido da religião, por que disso tudo, né? E aí passam a viver a religião apenas pela religião. E a religião se torna um fim nela mesma. E isso vai matando pessoas, isso vai maltratando as pessoas, isso vai ferindo as pessoas na caminhada e trazendo um prejuízo muito grande à proclamação do Evangelho. Eu queria compartilhar com vocês uma meditação a partir do texto de João, capítulo 2. Esse é um texto que me é muito precioso. Aqueles que me acompanharam no finalmente do seminário, no final do seminário, né, sabem que esse foi o texto da minha monografia final, né? Quando eu falei com o pastor Neto, ele disse, olha, fique à vontade, né? Como eu nunca preguei na igreja de Recife, tudo que eu pregar é novo. Então, é um texto que eu gosto demais, eu estudei demais, me debrucei demais sobre esse texto, e para mim é um texto que traz algo extraordinário para nós e algo extremamente relevante para o nosso tempo, que é essa questão da religiosidade, o conflito que nós temos entre o relacionamento com Deus e a religiosidade. Esse conflito que está presente no dia a dia das pessoas, e está presente também nas nossas comunidades e no falado movimento evangélico do Brasil. E o texto de João 2, que relata o primeiro milagre de Jesus, ou início do ministério de Jesus, é um texto que nos traz algumas orientações do que seria esse movimento que Jesus inaugurava ali naquela festa de casamento, mas que iria achacoalhar, né, no sentido de bagunçar e tirar as coisas do lugar para dar uma nova forma a tudo naquele contexto e se estendendo às gerações futuras como a nós, né? Eu queria ler o texto, João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, para a gente meditar um pouco nesse texto. Diz assim a palavra de Deus. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então, ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam esta água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida,
Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam, porque ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia, e assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Que Deus nos oriente, que Deus fale ao coração de cada um dos irmãos e irmãs que estão conectados conosco nesse tempo. Irmãos e irmãs, nós vivemos um período onde muita gente, e esse muito não é algo que pode ser contado, muita gente está traumatizada com a ação da igreja. Como a igreja tem se comportado, como a igreja tem se conduzido diante de uma série de questões, né? Mas principalmente como a igreja tem se comportado na condução de pessoas ao próprio Cristo, no seu papel de religar as pessoas ao próprio Cristo. E interessante que, da mesma forma como, ou da mesma maneira como o povo estava quando Jesus veio, um povo cansado, um povo sem esperança, a religião era apenas um conjunto de regras que as pessoas obedeciam por causa da lei. Da mesma forma, nós nos encontramos hoje. Muita gente preocupada em regras, muita gente preocupada em manter o status quo da religião ou de um grupo religioso, esquece do que de fato eu não falo nem a religião cristã, mas o movimento de Jesus. O que Jesus veio fazer com as pessoas, e para fazermos isso nós precisamos olhar para o próprio Jesus, não para aquilo que dizem sobre ele, não para aquilo que a religião diz sobre ele, mas olhar para ele mesmo, aquilo que está de forma muito clara, transparente no Evangelho, e a partir daí a gente pensar como eu vivo isso na minha comunidade de fé. Eu resolvi partilhar esse texto porque na semana passada eu ouvi, né, a mensagem do pastor Rodrigo, ele falando sobre a mensagem de Cristo, né, ou a estratégia de Jesus, né, de comunicação de Jesus, e me chamou muita atenção como a gente negligencia o olhar para Jesus e vê em Jesus o nosso modelo, o nosso padrão a seguir. A gente negligencia muito nisso, a gente fica muito com o que dizem sobre ele, esquece de ver o que de fato ele nos ensina, como ele nos ensina. Então, nesse sentido, irmãos e irmãs, eu queria compartilhar com vocês esse texto. Eu vi recentemente, que eu falo há alguns meses, um grande, não posso nem dizer que é um grande pregador, mas um grande religioso, falar sobre esse texto, falar sobre esse milagre, e eu confesso que me deu nervoso de acompanhar aquilo que ele falava. O jeito que ele desdenhava do milagre de Jesus, o jeito que ele torcia a verdade das Escrituras, isso começou a me embrulhar o estômago, né? Na verdade, aquele indivíduo, ele estava desfazendo um texto do Evangelho, porque para que, desfazendo aquele texto do Evangelho, e esse texto, o Evangelho de João, capítulo 2, ele pudesse construir a sua nova teologia
a sua neoteologia, a partir dos feitos extraordinários, a partir de milagres, e milagres que, no final da história, no final daquela pseudo-pregação, acabava em dinheiro. Então, vivemos esse tempo, né, onde a grande maioria das pessoas vivem essa religião escravizante, essa religião que torna as pessoas alienadas, as pessoas presas e muitas vezes as pessoas machucadas pela a religião, e no caso a religião cristã. Eu queria compartilhar com os irmãos alguns aspectos desse texto. Primeiro, só para a gente entender o texto, né? Jesus foi convidado para uma festa, Jesus entra na festa com seus discípulos, Jesus está ali participando daquela festa de casamento, e no meio daquela festa, então, Maria, mãe de Jesus, percebe que o vinho acabou. Ela, então, vai chamar Jesus e pede para que Jesus dê um jeito, ajude aqueles noivos ou aquela família a resolver o seu problema. O que é bastante incomum. Imagina, eu vou no casamento de alguém como convidado, e aí eu entro na cozinha e percebo que o bolo, né, da festa, ou a Coca-Cola, aqui no Rio de Janeiro o povo é fanático por Coca-Cola, né, o bolo ou a Coca-Cola não foi entregue. E aquela festa tem tudo para ser um fiasco, né? E aí eu, como convidado, eu assumo o cenário da festa, né? Então, esse relato de Jesus, que é um relato que nos causa algumas estranhezas, porque não é uma festa comum, né? E sobre isso a gente precisa pensar. E alguns elementos que estão ali, que Jesus usa para ensinar aos seus discípulos, para o evangelista registrar e trazer para nós hoje. Então, eu queria pensar, para não enrolar demais, falar demais aqui, pensar algumas características do texto que nós podemos trazer para nós hoje. Primeiro, a importância de Jesus estar presente. Bom, é importante a gente pensar, e quando a gente lê o Novo Testamento, a gente pensar que o Novo Testamento não é um bloco isolado, ele está cheio de ligações ao Antigo Testamento, né? E se a gente lê Cantares, a gente percebe que a linguagem que Jesus inicia o seu ministério, essa linguagem do vinho, da festa de casamento, está descrita lá em Cantares, né? Que é um texto que fala de amor, que fala de relacionamento do casal, que fala do casamento, e que deixa para nós alguns sinais e alguns símbolos que nós precisamos compreender em Cantares para poder entender também João, né? O livro de Cântico dos Cânticos, ele fala muito desse relacionamento entre um homem e uma mulher, esse relacionamento prazeroso, esse relacionamento de alegria, esse relacionamento de curtição entre um homem e a mulher, e a imagem que Cantares usa é exatamente essa, né? O prazer que um homem encontra com a mulher. E é interessante que Jesus começa o seu ministério trazendo essa imagem, a imagem de um casamento, mas a imagem de um casamento que estava por um fio, a imagem de uma festa de casamento que seria uma festa vexatória, uma festa que traria muita confusão, muita vergonha aos noivos, aos pais dos noivos, porque aquela festa não teria sido planejada como deveria. Aquela festa não ocorreu como deveria ocorrer. Então, irmãos e irmãs, nesse sentido, Cantares traz um ensinamento para nós, né? E a gente precisa pensar, bom, aqui a gente já tem o elemento, um casamento que não estava muito legal, né? A festa de casamento não estava muito boa, e aí Jesus entra em cena.
Aí Jesus inicia o seu ministério. O que eu quero trazer para os irmãos e irmãs com essa reflexão? Deus havia chamado Abraão, e mais tarde, em toda a história do povo de Deus, Deus inúmeras vezes chamou o seu povo a um relacionamento, deu a lei a esse povo, e esse povo tratou de estragar aquilo que Deus havia dado, aquilo que era belo, aquilo que tinha tudo para ser uma curtição, aquilo que tinha tudo para ser algo extremamente prazeroso, como é uma festa de casamento, se tornou um fiasco, né? A lei que veio para orientar o homem, né, para aproximar o homem de Deus, para nos fazer homens e mulheres melhores, a lei se transformou numa carga tão pesada que as pessoas não suportavam mais. Ela se tornou fria. E é interessante que na narrativa de João, ela está ali simbolizada em potes de talhas de pedra jogadas no canto, que eram usadas apenas para rituais, né, indicando para nós que era algo sem uso, sem muita importância, que estava ali, mas que o Senhor usa para fazer um milagre, fazer acontecer o milagre, para iniciar o ministério de Jesus entre os povos. Então, aquela festa que Jesus foi como convidado, a festa que acabou o vinho. E é interessante quando a gente pensa nessa história do relacionamento de Deus com o seu povo, chegou a um tempo, depois de um longo tempo de silêncio, que já não havia muita alegria, já não havia muito prazer em se relacionar com Deus. As pessoas se relacionavam com a lei, né? Os sacerdotes, os mestres, eles estavam preocupados em fazer cumprir os ritos, e não com a beleza, com que a lei podia fazer ao povo de Deus, né? De revelar o próprio Deus, o Deus de amor, o Deus que se importa, o Deus que anda, o Deus que perdoa. Né? Então, o povo vivia esse tempo. E interessante que Jesus, convidado para aquele casamento, Jesus entra em cena, convidado para aquele casamento, Maria então percebe, e Maria é esse canal entre aquela cena vexatória e Jesus, ela percebe que o casamento estava por um fio, aquela festa estava por um fio, e ela vai procurar Jesus. Ela pede para que Jesus intervenha, para que Jesus manifeste o seu poder ali. Maria ainda não tinha visto, ela sabia que Jesus era o Messias, mas ela não tinha visto ainda Jesus manifestar o seu poder. Né? Interessante que João fala sobre isso, como Maria pede para Jesus fazer alguma coisa, se ela ainda não tinha visto um milagre ainda, Jesus ainda não tinha feito nada. Né? Ele falava apenas, né? E estava com a sua família e junto com os seus discípulos, mas não havia iniciado propriamente o seu ministério. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é isso. Tinha uma festa de casamento, Jesus foi convidado, mas Jesus não era o autor ou a personagem principal. Jesus estava ali como um convidado, mas acaba assumindo a cena principal. Porque quando ele transforma a água em vinho, veja que nesse texto não fala o nome dos noivos, não fala uma família, e a escritura é rica nisso, né? É uma festa na casa de fulano, filho de Beltrano, não fala o nome dos noivos, não fala que família, né? É uma mostra que está dizendo para nós, olha, esse ensinamento é muito mais do que transformar água em vinho. Jesus estava, então, naquela festa, aquela festa que tinha tudo para ser um fiasco, Jesus estava ali. E mais do que estava presente ali, ele assume a cena daquele casamento. Ele transforma a situação daquele casamento. E, irmãos e irmãs, quando eu leio esse texto, eu já fico vendo a cena, né? Não apenas no casamento, na verdade, a cena do casamento é o que eu menos percebo ali, mas eu imagino a cena, Jesus entrando no templo, despertando a ira dos sacerdotes, entrando na sinagoga, despertando a ira dos fariseus,
Jesus ensinando as pessoas nas ruas, despertando a ira dos religiosos daquele tempo. E eu imagino Jesus entrando na cena, e na cena da nossa vida hoje, e despertando a ira dos religiosos do nosso tempo, das pessoas do nosso tempo, que muitas vezes está preocupada apenas com o status quo, muitas vezes está preocupada apenas com o rigor da lei, em cumprir a lei, em cumprir aquilo que está prescrito nas normas legais, e esquecem de que sem relacionamento com Deus, sem a alegria do relacionamento com Deus, isso não adianta nada. Isso se torna frio, isso se torna sem sentido, isso se torna vão. É apenas mais um peso que as pessoas carregam nos seus ombros, né? Então, Jesus entra, Jesus era convidado, Jesus entra na cena daquele casamento e assume o papel de destaque, né? Todos percebem, né? E interessante, um detalhe ali, que Jesus manda, olha, encha de água e leve ao mestre, né, ao maître, no caso, né, aquele que era responsável pelo vinho, né, leve ao mestre da festa, e quando ele experimenta, ele diz, de onde veio esse vinho? Onde estava esse vinho? Esse é o melhor vinho, a gente inverteu os papéis aqui. E nesse sentido, irmãos e irmãs, é interessante a gente pensar que para que o milagre acontecesse, essa ligação eu acho que é extraordinária nesse ponto, para que o milagre acontecesse, Jesus mandou que enchesse as talhas de água. Umas talhas que estavam ali, o texto é claro, ele diz, era usada apenas na purificação dos judeus. Né? Eram umas talhas, umas vasilhas litúrgicas que estavam guardadas ali para um ritual. Então, anualmente, eles usavam aquelas talhas para um ritual de purificação, ou, periodicamente, eles usavam aquelas talhas para um ritual de purificação. E Jesus, então, disse, encha essas talhas de água e depois leve essa água e sirva, leva ao mestre, né, da festa. Interessante que Jesus usa um elemento da religiosidade antiga e fria, em desuso, mas ele usa esse elemento para fazer o milagre do vinho novo acontecer. Isso me mostra essa conexão que nós temos entre a fé que nós herdamos e nós nos orgulhamos de ter a fé reformada, de sermos calvinistas, por aí a gente pode dizer uma série de coisas, nos alegramos e nos orgulhamos muitas vezes disso, mas isso não pode ser um fim em si mesmo. Isso não pode reduzir a nossa alegria a apenas, eu tenho essa alegria, eu tenho essa fé. Não. Essa fé da religiosidade antiga, ela precisa ser instrumento para que um novo momento aconteça nessa festa chamada relacionamento com Deus. E aí Jesus usa aquelas talhas de pedra e o vinho é transformado, a água é colocada ali e aquela água é transformada em vinho novo, em vinho melhor. E essa ideia de vinho também tem uma ligação com o Antigo Testamento, e Cantares fala muito sobre isso, do vinho novo como sendo algo melhor, algo extraordinário, algo que traz alegria. E o vinho que Jesus traz é melhor do que tudo que já foi experimentado no passado. O vinho presente, o vinho que Jesus proporciona àqueles que estão na festa de casamento, àqueles que estão na festa do relacionamento com Deus, é muito melhor do que o vinho que foi servido anteriormente. Nós precisamos pensar sempre nisso. Como está o meu relacionamento com Deus hoje? É melhor do que era ontem? E se não é, eu preciso fazer tudo possível para que ele seja alegre, festivo e melhor, a cada dia melhor. É como um casamento.
No casamento, o casal se reinventa. O casal aprende a se curtir diariamente um ao outro. De forma que a vivência do casamento, muito tempo depois, se o casal investe nisso, é muito melhor do que era no passado, em vários aspectos. Queridos irmãos e irmãs, Jesus usa, né, Jesus estava presente no casamento e ele usa elementos da religiosidade antiga. Ele usa elementos da religiosidade antiga e deixa claro que o vinho dele é muito melhor do que tudo que eles já tinham experimentado. Para mim, esse texto é claro. Ele não está falando de uma festa de casamento, uma cerimônia de casamento simples, pura e simplesmente. Ele é apenas uma parábola para dizer que o relacionamento com Deus não pode ser baseado em talhas frias, mas o relacionamento com Deus precisa ser regado a vinho novo, a alegria nova, constante, a alegria que brota a partir do milagre de Jesus. O milagre acontece. O milagre acontece quando a água sai das metretas, né, ou das talhas de pedra. O milagre acontece, o vinho novo de Jesus acontece. Esse vinho é muito melhor do que tudo que eles tinham bebido. E o mestre testemunha isso, né, o mestre, né, da festa, né, o responsável, o garçom-chefe, ele testemunha isso. O vinho de Jesus é muito melhor do que o que estava sendo servido até agora. O problema é que às vezes nós nos acostumamos com o vinho servido. Eu não entendo muito de vinho, né, mas é como se alguém passasse a vida experimentando o vinho Padre Cícero, aquele vinho bem ruim, né, que vende de R$ 4 no supermercado, e depois fosse tomar um vinho argentino decente. O vinho de Jesus é muito melhor. O vinho de Jesus é extraordinário. Por isso que o mestre diz, como pode? Geralmente, numa festa, nós servimos o melhor vinho primeiro. As pessoas estão com o paladar apurado. Quando elas já estão alcoolizadas, aí vem o vinho pior. Como que aconteceu isso? O vinho melhor veio depois. É assim que Jesus faz. A religião é como um vinho ruim, um vinho impuro, um vinho cheio de aditivos, um vinho barato, feito de qualquer jeito. O vinho de Jesus é um vinho bom. A alegria que Jesus traz para nós é uma alegria que não pode ser medida. Ela é eterna. E não se compara em nada ao que vivemos até esse dia. O vinho de Jesus é o melhor vinho. O melhor vinho. Cantares fala também sobre isso. O vinho de Jesus salva aquele casamento. A alegria de Jesus salva o relacionamento com Deus. A alegria de Jesus salva o relacionamento com Deus. E eu quero concluir por aqui. Meus irmãos e irmãs, quantas pessoas feridas, quantas pessoas maltratadas, quantas pessoas desanimadas com a religião cristã, com a fé cristã, a mesma fé que nós professamos, porque elas estão bebendo e nós estamos dando para ela beber um vinho velho, um vinho ruim, de qualidade inferior. Esquecemos de dar esse vinho que traz alegria, esse vinho novo que Jesus proporciona. Precisamos olhar para Jesus e ver que Jesus fez isso com todos aqueles que encontraram com ele. Ele impactou de forma a trazer alegria a todos aqueles que ele encontrou pelo caminho. Todos. Não, todos não. Alguns ele não impactou. O jovem rico, por exemplo, né? Ele voltou triste, porque o coração dele estava pegado às coisas velhas, à riqueza.
Mas todos aqueles que foram e precisavam do encontro com Jesus e foram ao encontro de Jesus, viúva de Naim, a mulher do tanque, os cegos, os aleijados, todos, o oficial que foi em busca da cura do filho, todos encontraram alegria em Jesus. Até aquela prostituta que foi apanhada em adultério e iria morrer. Quando ela encontra com Jesus, ela bebe de um vinho novo, de uma experiência que transforma a vida. Uma alegria de poder recomeçar, uma alegria de poder se relacionar com Deus, mesmo quando todas as vozes nos condenam. Vinho novo. Jesus inaugura, irmãos e irmãs, um novo relacionamento com Deus. Um novo relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender a nos comportar como Jesus, a sermos agentes desse vinho novo de Jesus, dessa mensagem de Jesus, de alegria, de reaproximação, de reencontro. E não ser apenas espanadores de talhas de pedra. Precisamos participar desse novo tempo, dessa festa de casamento. Precisamos trazer outras pessoas a participar desse novo tempo. Como é gostoso experimentar essa alegria que Jesus tem para nós. Jesus traz vinho novo, alegria nova, relacionamento novo. Não repliquemos e não nos acomodemos com aquilo que é velho, com aquilo que é do passado. Até é importante sabermos coisas do passado. Nos animarmos. Olha, no passado conseguimos isso, hoje podemos fazer muito melhor. No passado nós experimentamos um vinho velho, mas hoje em Jesus nós temos um vinho infinitamente melhor. Jesus inaugura um novo relacionamento com Deus, e essa é a minha mensagem nessa noite. Precisamos experimentar desse relacionamento baseado em alegria. Vinho é alegria. Cantar está repleto desse ensinamento. Aquela festa de Caná, que tinha tudo para ser uma festa de vexame, de vergonha, terminou com muita alegria, com vinho em abundância para os convidados. Não podemos nos contentar com as velhas expressões de espiritualidade. Ah, porque sempre fizemos assim, vamos morrer fazendo assim. Não. Elas devem ser usadas como aquelas talhas de pedra para transformar e alegrar o relacionamento com Deus. As estruturas não têm um fim em si mesmas. As estruturas devem ser usadas, e olhem a palavra que eu estou usando, usadas para proporcionar a outras pessoas um relacionamento com Jesus. Elas não são um fim em si mesmas, não podem. O problema é que nós somos tentados como religiosos a servir as estruturas, mas as estruturas antigas, as estruturas da religião, elas devem ser usadas para fazer esse vinho se multiplicar e não para engarrafar esse vinho. O vinho de Jesus é o melhor vinho. A alegria de Jesus é a melhor alegria. E a fé cristã é essa vida, é essa fé baseada em alegria. Quando nós perdemos esse foco, aí nós vamos nos entristecendo. Aí acontece as feridas, aí acontece a morte, aí acontece os traumas, porque nós esquecemos que a vida cristã é uma vida de alegria. E cada um de nós precisamos viver isso individualmente, mas também como comunidade. Trazer alegria ao relacionamento com Deus. E essa é a nossa festa, festa do relacionamento com Deus. Essa festa que precisa ser regada com muito vinho da alegria de Jesus. Vinho novo, vinho que a religião não proporciona para nós, apenas Jesus proporciona. Queridos irmãos e irmãs, não nos fechemos nas talhas de pedra, mas bebamos e celebremos
o vinho novo que Jesus pode trazer. Alegria. Tem um comentarista que eu gosto sempre de ouvi-lo, e ele sempre começa os seus comentários dizendo alegria, alegria, alegria deve ser a marca do cristão, a alegria deve ser a marca da igreja, dessa comunidade de fé, que vive e anda com Jesus. Não a que está preocupada com as regras, com as leis, com a religião, só pela religião. Alegria. E essa alegria que eu quero partilhar com vocês. Que cada um dos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa quarta-feira, mantenhamos acesa a alegria. Alegria. Alegria é a razão da nossa esperança. A alegria de Jesus é a razão da nossa esperança. É nessa alegria que nós enfrentamos todas as dificuldades. É por causa dessa alegria que Jesus traz para nós, que nós estamos aí há quase 90 dias em quarentena, em isolamento. É por causa dessa alegria que nós seguimos adiante. Alegria, vinho novo, esperança nova, relacionamento com Jesus. Alegre. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser esse povo da alegria. Esse povo que serve a Jesus, que ama Jesus e que vive essa fé alegre. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Pastor Neto.